Bom, pessoal, então vamos lá. A ideia é que ao final desse curso a gente seja capaz de desenvolver essa página. Eu utilizei como tema skates, mas você pode alterar depois essa página aqui para ser do tema que você quiser, tá bom? No decorrer do curso a gente vai utilizar o ChatGPT para ajudar a gente a gerar esses textos aqui. Eu não sou um bom conhecedor do mundo de skate, então todo esse texto que você está vendo aqui foi gerado pelo ChatGPT, inclusive os títulos e esses depoimentos aqui, tá bom? Basicamente o site consiste em um menu de navegação, onde o usuário vai ter a habilidade aqui de navegar para outras páginas, tá bom? Lembrando que nenhum desses botões aqui eles vão funcionar nesse primeiro momento. Talvez durante o curso a gente pense em alguma forma de estruturar esses botões aqui, mas a princípio eles não vão levar o usuário a nenhuma outra página, eles são apenas estéticos mesmo, para a gente aprender a fazer algumas transições, algumas animações, por exemplo, colocar um fundo quando passa o mouse em cima, que a gente tem uma imagem, por cima dessa imagem a gente tem um texto, tá bom? Que inclusive o usuário pode selecionar esse texto aqui. A gente tem um botão também, igual esse aqui de cima, mas usando cores diferentes. E aqui embaixo a gente tem um rolê de depoimentos. A gente inclusive colocou alguns emojis aqui para que fique um pouco mais descontraído o site, a página. É uma página bem simples, mas que aqui a gente vai aprender diversos conceitos de HTML e CSS, como centralizar essa página aqui para que fique esse espaço igual dos dois lados, como que a gente estrutura um site para ter os espaçamentos harmônicos, né? E cores também que combinem entre si. A gente vai aprender tudo isso durante o curso. Então vamos lá, colocar a mão na massa. Essa é a ferramenta que a gente vai utilizar durante o curso. Ele é um editor de texto. Eu julgo dizer que é o editor de texto mais utilizado no mundo dev para desenvolver para diversas linguagens. Você pode desenvolver, como a gente pode ver aqui, para C, C Sharp, C++, Java, inclusive páginas web com HTML, CSS, JavaScript. E essa é a ferramenta que a gente vai utilizar. Ele vai ajudar bastante a gente na hora de autocompletar o código, de informar para a gente se tiver algum erro no código. Então a gente consegue ser muito mais produtivo utilizando essa ferramenta. Ele está disponível para todas as plataformas, para Mac, Windows e Linux. Não tem segredo aqui na instalação. Basicamente, depois que você baixar o arquivo, você dá 2 cliques e instala na sua máquina. Só tem atenção mesmo ao site, tá bom? É code.visualstudio.com, não baixe de outra fonte. Ele é gratuito, então a gente pode baixar diretamente aqui do site original, para que a gente não tenha problemas. Vou deixar o link também na descrição. Esse daqui é a ferramenta que a gente vai utilizar. Se você baixar e abrir o VS Code, essa vai ser a tela que você vai ver. Aqui dentro a gente vai nesses quadradinhos aqui, que é a aba de extensões, e a gente vai pesquisar aqui por Live Server. Vai ser uma extensão do VS Code que a gente vai baixar, que vai nos auxiliar na hora que a gente estiver desenvolvendo a nossa aplicação. Essa extensão, ela basicamente auxilia a gente não precisar ficar atualizando a nossa página no browser, no navegador. Toda vez que a gente fizer uma nova mudança no nosso código, ele vai automaticamente refletir lá na página no nosso navegador. Então isso vai ganhar um tempo pra gente, é um ganho de produtividade e é uma extensão bem interessante. Então vocês podem pesquisar aqui por Live Server, clicar no botão Install, vai levar um tempinho aqui e pronto, está instalado. Então com isso a gente vai ter tudo que a gente precisa para iniciar o nosso desenvolvimento aqui. Então vamos falar um pouco sobre HTML. O que é HTML? HTML é um acrônimo para Hypertext Markup Language, que em português seria linguagem de marcação de hipertexto. Como o próprio nome já diz, é uma linguagem de marcação e não uma linguagem de programação, como talvez você possa confundir. A principal diferença entre essas duas linguagens é que a linguagem de marcação ela não é executada, ou não é utilizada também para executar ações. Você não vai conseguir colocar if-else, criar funções, coisas desse tipo numa linguagem de marcação. O objetivo delas é estruturar, identificar e apresentar dados. Enquanto a linguagem de programação, você pode sim definir uma série de ações que vão ser utilizadas para fazer o computador executar essas ações. Então a linguagem de marcação, no caso HTML, é utilizado para estruturar uma página web. Então todas as páginas que você acessar, como por exemplo o seu e-mail, o YouTube, seu site de banco, todos esses sites eles utilizam por debaixo dos panos o HTML. Ele consiste em uma série de elementos que são utilizados para envolver o conteúdo, tudo que você quer apresentar para o seu usuário, suas imagens, seus textos, suas descrições. Então é uma série de elementos que vai envolver o seu conteúdo e vai aplicar um comportamento em cima desse seu conteúdo. O HTML ele é estruturado utilizando tags HTML. E a primeira tag que a gente vê aqui, nesse exemplo, é a tag de abertura.
a gente tem a tag de abertura do documento HTML. Ela é identificada pelo sinal de menor que e o sinal de maior que. Além dela, a gente também tem a tag de fechamento. A diferença entre as duas é que a tag de fechamento ela vai ter essa barra aqui no início da tag, informando que essa tag aqui na verdade é uma tag de fechamento. E entre essas duas tags, a tag de abertura e a tag de fechamento, a gente vai colocar o nosso conteúdo. Nesse exemplo aqui, a gente tem a tag body, é uma tag que trabalha em conjunto com a tag HTML que a gente viu anteriormente, que é o corpo do nosso HTML. A gente vai ver mais sobre essa tag aqui à frente. E aqui entre essa tag body, a gente pode ver que tem um parágrafo, que da mesma forma segue esse mesmo padrão. A gente tem a tag de abertura do parágrafo e a tag de fechamento do parágrafo, identificado aqui pela barrinha, certo? E aqui eu tenho um texto, esse texto aqui eu coloquei como parágrafo, mas ele poderia ser qualquer conteúdo que a gente quisesse apresentar na tela para o usuário. E a gente também tem que lembrar, é importante lembrar isso daqui, que nem todas as tags possuem a tag de fechamento. Alguns exemplos são a tag de imagem, a IMG, a tag BR, uma tag utilizada para pular a linha, e a tag meta, que é uma tag utilizada para a gente inserir metadados na página. A gente vai ver também isso aqui mais para frente. Então a gente tem que ter em mente que nem todas as tags HTML possuem a tag de fechamento. E essas tags aqui, elas são as tags que a gente chama de self-closing tags. São as tags que são auto-fechadas, digamos assim. A gente não precisa fechar elas porque elas não têm uma tag de fechamento. Elas não aceitam um conteúdo dentro delas como essas aqui acima. Bom, então vamos lá para a mão na massa. Com o seu VS Code aberto, você pode vir aqui na lateral, nesse papelzinho. Essa é a aba de Explorer. É aqui que a gente vai conseguir visualizar os nossos arquivos e pastas dentro do nosso projeto. Nesse momento, o VS Code está falando para a gente que a gente ainda não tem nenhuma pasta. Para isso, para a gente escolher uma pasta ou criar uma pasta, a gente pode clicar nesse botão azul e a gente pode escolher algum destino dentro do nosso computador. No meu caso, eu vou escolher aqui dentro de desktop, na minha área de trabalho, né? Vou criar aqui uma nova pasta e eu vou colocar o nome dela de aula 01. Aula 01. Vou clicar aqui em abrir e a partir desse momento aqui meu VS Code já entendeu que esse vai ser o diretório, né? A nossa pasta onde a gente vai trabalhar e criar nossos arquivos. Bom, e a partir desse momento o VS Code aqui já mudou a carinha. Então ele já entendeu que a gente está dentro de uma pasta e que a partir de agora a gente já pode criar nossos arquivos e nossas pastas aqui identificados por esses ícones. O primeiro arquivo que a gente precisa criar num projeto HTML, nesse nosso projeto no caso, vai ser o nosso index.html. E essa extensão é de suma importância, porque é ela que vai fazer com que o navegador interprete esse documento aqui, esse arquivo, né, como um HTML. E dessa forma ele vai conseguir ler o código que a gente colocar aqui dentro, as nossas tags, os nossos comentários e tudo isso para poder gerar a nossa página, tá bom? E o index é um nome padrão que a gente utiliza no mundo da programação. Alguns servidores, como a gente vai ver mais para frente, quando você vai hospedar o seu site, geralmente ele procura por um arquivo HTML chamado index. Então a gente pode criar desde agora, desde o início, a nossa página HTML já se chamando index, tá bom? Criado o seu documento HTML, a primeira coisa que a gente precisa fazer é informar ao navegador qual é o tipo de documento que ele está carregando. Isso vai ajudar em algumas situações onde o navegador pode se perder, onde só a extensão não é suficiente para ele entender o tipo do arquivo. Pode prevenir alguns problemas que você pode ter no futuro, como o navegador não entendendo o tipo do seu arquivo e deixando de carregar alguns trechos, alguns CSS ou até mesmo algumas tags HTML, tá bom? Para isso a gente vai abrir chaves e digitar exclamação doctype. E a gente pode ver que o VS Code já dá uma sugestão aqui pra gente. Se a gente clicar nessa sugestão, a gente vai ver que ele completou pra gente. Basicamente isso está dizendo que o tipo desse documento é HTML. É para o navegador essa instrução aqui. Uma vez que o navegador começar a ler esse documento, ele vai entender que esse documento é do tipo HTML e vai evitar aqueles problemas que eu falei anteriormente, tá bom? A próxima tag que a gente precisa aqui dentro é a tag HTML. É aqui dentro que vai todo o nosso código HTML, dentro dessas chaves aqui. Outras duas tags que a gente vai precisar, e eu volto explicando logo, é a tag head, que seria a cabeça do nosso documento, e o body, que seria o corpo do nosso documento. Aqui na tag head é onde vai todo aquele conteúdo que é metadados. Nada do que a gente colocar aqui dentro vai ser renderizado na página.
todas aquelas informações que a gente não quer que apareça para o usuário, mas que são dados importantes, como o título da página, como essa página deve ser renderizada, se ela vai carregar alguns links ou não, e a gente vai ver tudo isso mais à frente, tá bom? Mas a princípio essa tag, tudo que a gente colocar aqui dentro não vai ser renderizado na página, mas sim são metadados utilizados tanto para o navegador poder renderizar algumas informações na página, como para robôs, como por exemplo o Twitter, Instagram. Quando você colocar a sua página no ar, eles leem geralmente o que está dentro dessa tag head para gerar aquelas pré-visualizações bonitinhas com uma imagem, um texto, uma descrição. E dentro do body é onde vai tudo aquilo que você quer que seja visível na nossa página. Por exemplo, aqui dentro eu vou escrever Olá Mundo. E para a gente conseguir visualizar como está ficando a nossa página, porque a gente até agora escreveu bastante código, mas não viu como está ficando, depois de ter baixado aquela extensão que eu avisei para vocês, aquela Live Server, você pode clicar com o botão direito aqui no seu documento e você deve ver uma opção chamada aqui Open with Live Server. Se você está usando o VS Code em português, talvez aqui esteja escrito abrir com Live Server ou algo desse tipo. Quando você selecionar essa opção aqui, o seu navegador vai abrir e você vai ser capaz de enxergar aqui aquele texto que a gente escreveu. Só para a gente confirmar que realmente é o texto que a gente escreveu, a gente pode vir aqui e escrever: Olá mundo, essa é a minha primeira página HTML. Assim que eu salvar, eu volto para o navegador e consigo ver aquela frase que eu escrevi aqui. Então a gente conseguiu criar aqui a nossa primeira página HTML.